Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de banheiros. Isso mesmo, banheiros. E nesse papo, estamos apenas eu e Leandro, mas estamos também muito bem acompanhados com os nossos mecenas que mandaram as participações em áudio para que a gente pudesse rechear este programa. A gente quer agradecer já de cara aqui ao Sandro Gomes, ao Alex Rodrigues, ao Eric Domiciano, a Cintia Okawa, a Aline Jansen, ao Vitor Finotti, ao Rogério Miranda, ao Leandro Almeida e a Bia Amorim, que mandaram suas contribuições. A gente vai fazer um resumão de tudo e vamos falar sobre isso ao longo desse papo. Antes de começar esse assunto que muito nos levou para lugares distantes, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá, Prússia Beer e Viveiro Vandenberg. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Bexiga de Aço. Eu demoro pra ir ao banheiro. Putz grila, cara. Às vezes eu nem gostaria de demorar tanto, porque eu demoro tanto que eu descubro que eu deveria ter o banheiro quando eu tô no carro voltando pra casa. É um problema. Quando eu tô no táxi, no Uber, já aconteceu várias vezes, do tipo, quando eu tô no Uber, relaxo, e aí vem aquela vontade... Cara, eu não consigo, eu paro de respirar. É um problema. Porque é um acúmulo do boteco inteiro nas costas. É muito garoto. Eu tenho uma teoria que quando eu bebo e que não fico com vontade ao banheiro, eu vou demorar mais pra ficar bêbada. Mas deve ser uma coisa só da minha cabeça. Mas funciona. Se eu ficar indo no banheiro direto, eu tô ficando muito louca. As mulheres do Nunca Vi um Cientista, a Ana e a Laura, já comentaram que isso é mito pra gente, né? Pois é. Mas é isso, a nossa cabeça funciona, a mente comanda o corpo. Placebo. Que deve ser um outro mito gigantesco, mas tudo bem. E Lud, você sabe muito bem que às vezes sim, às vezes não, a gente bate esse papo tomando uma cerveja. Me diz aí, você vai beber? Menino, depois de anos sem beber nesse programa, né, gente? Você sabe que eu bebo em outro lugar. Eu resolvi abrir uma cerveja muito especial, meus amigos. Eu vou tentar fazer aqui o barulhinho dela, vamos ver. Agora, eu tô com a Titia, do querido amigo e também mecenas Diego Simão, que foi colaborativa com a cervejaria Cairós. É El Camino del Maíz. Eu quero beber isso! Aliás, Nando, eu tô com algumas garrafas disso em casa e pra te dar, tá? Eu comprei muitas, então eu vou te dar algumas. Ai, que delícia! Obrigado, amiga. Eu quero beber muito isso. Vamos sim. E você, bexiga de aço, é porque você não pariu ninguém. Pergunta pra Letícia se ela tinha bexiga de aço. O que tá bebendo aí? Não está nos meus planos parir, tá? Eu vou beber mais uma da edição maravilhosa, como eu tô adorando esse clube, a Expedição do Lúpulo, a Chinook. Feita lá em Minas Gerais. O próprio lúpulo é cultivado em Minas Gerais, inclusive. Vamos ver aqui. Que isso, hein? Agora, sabe que você falou de Prússia? Importante falar que eles têm um dos e-commerces mais ativos do mercado cervejeiro. Então, se você não entrou lá para saber o que rola, porque tem sempre uma promoção rolando, tem sempre uma cerveja sendo lançada, acesse o site da Prússia e confira você também. Exatamente, dá mole não. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e concorre a sorteios de brindes insanos. Agora, se a grana estiver curta ou você ainda não ama a gente tanto assim, outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas 5 estrelas no Spotify e Apple Podcasts. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios.
Lud, vamos começar então já contando aqui para os nossos ouvintes que quando pensamos nessa pauta, nunca poderíamos imaginar o rumo que ela iria tomar. E foi muito rico pesquisar sobre a história dos banheiros para produzir esse programa. Descobrimos coisas impensadas e contamos com a ajuda valiosa do nosso amigo e já frequente convidado, Sérgio Barra, do Profano Grau lá no Instagram, e de Gabriel Gurian, do Comer História, e que logo mais estreará o seu podcast sobre a história da cerveja. Todos os links da nossa pesquisa estarão na descrição desse episódio e na nossa página do blog e super valem a visita. Bom, começando do começo, né? Hoje o banheiro é algo privado e tudo relacionado ao que fazemos por lá é um problema apenas nosso. Mas nem sempre foi assim. E é correto afirmar que sociedades mais antigas, Grécia e Roma, já possuíam boas soluções que infelizmente não foram replicadas na Idade Média e demoraram muito a evoluir para o que temos hoje atualmente. A história do banheiro está longe de ser cansativa. Há milhares de anos, as pessoas sabiam que os nossos dejetos precisam ser descartados e tratados de forma adequada. Parece óbvio. Do que se sabe, os sumérios na Mesopotâmia construíram os banheiros mais antigos conhecidos até hoje, lá entre 3.500 e 3.000 a.C. Os antigos babilônios e assírios também construíram banheiros, mas ainda não haviam inventado um sistema de descarga. Na Grécia, os banheiros públicos eram grandes e podiam comportar várias pessoas ao mesmo tempo, sentadas uma ao lado da outra em espécies de bancos de mármore ou madeira com furos no formato de uma tampa de sanitário. Voltando à nossa breve história dos banheiros, naquela época, nos banheiros públicos as pessoas conversavam sobre todo tipo de coisas. Desde as mais cotidianas até assuntos de negócios eram frequentemente discutidos no banheiro. E claro, também faziam as suas necessidades. Banheiro e fofoca. Quem nunca fofocou no banheiro que atire a primeira pedra. Mas quando foi que o banheiro deixou de ser algo público e virou privado? Bom, a partir da queda do Império Romano, da ascensão do moralismo cristão e do sistema feudal, as condições sanitárias regrediram. Os banhos públicos e as latrinas foram proibidos por serem considerados imorais, o que afetava a relação das pessoas com a higiene, que passou de uma necessidade básica e coletiva para uma prática individual quase que pecaminosa. Assim, sem a infraestrutura coletiva, a higiene adaptava-se às condições da época. Durante a Idade Média e em parte da Idade Moderna, não houve construção de rede de esgotos ou abastecimento, enquanto as práticas de higiene foram individualizadas e adaptadas. É a partir daí que começam a surgir os banheiros como os conhecemos hoje. Nas casas mais nobres foram criados cômodos de uso específicos que continham, a princípio, apenas uma latrina, enquanto a população mais pobre, em geral, fazia suas necessidades em penicos. Não havia rede de esgoto nem de abastecimento de água, e os resíduos eram jogados em rios próximos, em terrenos baldios ou na própria rua, tornando a situação propícia à propagação de muitas doenças. Esta situação persistiu durante séculos, com invenções ocasionais servindo como auxiliares de higiene pessoal e moldando os equipamentos que utilizamos hoje. Mas nem tudo veio num passe de mágica. O banheiro que conhecemos hoje foi sendo equipado e aprimorado aos poucos. O vaso sanitário, mais próximo do que a gente conhece, foi criado por um poeta. Ora, veja só. O inglês John Harington concluiu essa invenção em 1596. Tal qual o primeiro telefone no Brasil, só existiam dois, um disponível para o criador e o outro disponível para a Rainha Elizabeth I. Mas nem tê-la como garota propaganda fez a população gostar dessa ideia.
A poética invenção tornou-se popular no século XVIII, a ponto do escocês Alexander Cummins patentear em 1775 algo bem mais parecido com o que usamos hoje. E 3 anos depois, o engenheiro mecânico Joseph Bramah, nomezinho, hein? Caralho! Instalou o sistema de descarga. Gente, foi muito difícil. A gente tá tentando manter uma seriedade, mas chamou a gente. As mentes inovadoras buscam criar novas soluções para as privadas. Por exemplo, Bill Gates financia e apoia projetos para criar banheiros funcionais em locais de extrema pobreza e sem acesso à água potável na África. Nossa, depois de toda essa camada de história, nós fomos perguntar aos nossos apoiadores a opinião deles sobre 2 temas. E eu vou tratar daqui agora o primeiro. A gente perguntou para eles quão importante é o banheiro para você voltar no estabelecimento comercial. E aí a gente recebeu os áudios dessa galera que a gente já citou lá no começo do programa e a gente vai tentar trazer um resumão, né? Um aulão. Exato. Eu acho que para começar é que todo mundo trouxe que a higiene do banheiro, isso foi unânime, é um fator que facilita ou garante um não retorno para aquele lugar. Então assim, a pessoa até pode vir a voltar, mas se o banheiro estiver ruim, pode ter uma comida boa, pode ter uma cerveja gelada, um serviço legal, mas se o banheiro estiver sujo, mal cuidado, não volta. Assim, todos falaram isso, que banheiro é definitivo para garantir o retorno. Então, aquele papo que a gente teve lá atrás sobre fidelização de cliente, começa no banheiro. Tipo isso. Eu acho que eu queria ainda trazer aqui, Leandro, depois de tudo que a gente já mostrou pra galera, eu queria trazer uma reflexão, né? Reflita. A gente ouve deles que é importante a limpeza, o cuidado com o banheiro, enfim, né, ser um local iluminado, ser um local que tem cuidados ali. Antigamente, os banheiros eram compartilhados lá na Grécia Antiga. Uhum. Será que eles eram mais limpos porque as pessoas viam o que cada um fazia? Oh! Será que tornar isso privado não deu o senso de impunidade para quem usa o banheiro de forma relaxada? Caralho, tu tá sagaz pra caralho, hein? Que resposta gostosa! Tem um meme maravilhoso com isso. Porra, Carlinho, que resposta gostosa! E vamos pensar aqui junto, fazendo uma comparação com a internet. A internet criou muita gente corajosa, né? A internet. Atrás de um nick, Exato. o J86 é um demônio. Exato. Troll, demônio e corajosíssimo. Será que essa coisa do você transformar aquilo em privado não fez as pessoas terem coragem? Porque assim, eu, enquanto mulher, vou usar um banheiro, chego lá, o banheiro, enfim, tem pipi em tudo que é lugar do universo. Eu fico pensando, gente, essa pessoa não faz xixi assim na casa dela. Tem gente que faz, mas era pra não fazer. Porra, Marquinho, é difícil. Sim, eu acho que a maioria era pra não fazer, eu acho que sim. Entendeu? Então, assim, eu fico me perguntando se Boa reflexão. se a privacidade não trouxe impunidade. O anonimato. Boa. Se o anonimato não trouxe essa pemba aí. Porque ninguém vai fazer aqui o pai da família dos 7 gatinhos, de Nelson Rodrigues, e descer perguntando quem desenhou caralhinhos voadores na parede. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai voltar de um bar e falar, Não. quem fez o pirocóptero no banheiro? Ninguém vai fazer isso. Eu tenho vontade? Eu tenho muita vontade. Na boa, sinceramente. Volta ali e limpa. Mas você tá trazendo essa reflexão muito boa do anonimato estimular crimes, que também conecta com o que o Sandro comentou com a gente. O Sandro, ele é proprietário da Dead Dog, e ele comentou com a gente como proprietário de um banheiro. Então ele fez a voz do banheiro. Sandro Gomes. Eu vou falar do lado do banheiro, e não do lado do usuário do banheiro. Eu tenho um bar, junto com o bar eu tenho 2 banheiros. Um banheiro foi feito acessível, foi uma questão que eu fiz, eu tinha um espaço, tinha tudo. Ambos são unissex, aonde eu tô é um complexo com 5 bares, cada um tem seu banheiro,
E aí dá pra gente perceber exatamente a diferença entre o banheiro bem cuidado, limpo e acessível em todos os sentidos. Os outros bares não têm. Então, aí já começa uma diferença, né? As pessoas acabam vindo por causa disso. Não é muito, mas assim, as poucas pessoas que a gente já recebeu e que isso fez diferença, já valeu a obra. Cara, ele tem o maior cuidado com o banheiro dele, porque ele descobriu, sim, que o banheiro fideliza cliente e que tem muita gente que vai no bar dele graças a esse banheiro. Uhum. Só que agora, com essa reflexão que você está trazendo, essa responsabilidade ela é compartilhada. Não é só do bar manter limpo. Não é. Quem usa tem que estar preocupado em manter limpo também. Total. Ela não é uma parada assim que tem que ir para conta do bar. Tem que ir para conta de todo mundo, de quem usa e de quem disponibiliza. Total. É aproveitar a sua liberdade com responsabilidade. Exato, exato. Até porque, às vezes, não é sobre infraestrutura. Eu vou também falar desse mesmo banheiro outra vez, em outro momento, tá? Uhum. Durante algum tempo, eu frequentei vários bares no Rio. Tinha um que era meio fim de noite, que era o Rebouças, que fica no Jardim Botânico. E a gente ia pra lá porque era perto da casa de um dos amigos, que sempre fazia essa tour, essa baratona. E aí a gente terminava lá tomando uma cerveja. E tinha o Jorginho, que era um garçom ótimo, super sagaz, tal, caricato, muito legal. O banheiro do Rebouças, do jeito que você entrar, você vai sair. Se eu quero dizer, se você entrou de frente, você vai ter que dar ré pra sair, porque você não tem espaço pra virar. Uhum. De tão apertado que ele é. E se você entrou de ré, você vai ter que sair de frente, sabe? Uhum. Porque assim, não tem espaço. Mas, em compensação, não era um banheiro sujo. E era, pra próxima... A gente até faz um ganchozinho pra próxima pergunta. Ele era unissex. Não era unissex. Era obrigatoriamente único. Sim. Não era nem unissex. Ele era único. Então, mas antes da gente já pular para a segunda pergunta, segunda reflexão, eu queria trazer aqui a contribuição do Vitor, que ele fala sobre o banheiro, ele também é uma questão logística, né? Vitor Ferreira Finotti. Fala pessoal, tudo bem? Vou dar meus 2 centavos aqui na importância que um banheiro tem ao decidir frequentar um bar ou restaurante. E nem adentrando tanto na questão de higiene, que é muito básica, eu pensei bastante na questão logística. Porque quando você vai a um bar, principalmente, você vai estar bebendo, você vai estar consumindo bebidas alcoólicas, né? E essas bebidas que já têm um efeito diurético vão te fazer ir no banheiro. E quando chega na hora de ir no banheiro, é muito chato o banheiro não estar prontamente disponível e acessível. E você tem que ficar esperando. E você tem que quase que organizar uma expedição militar para ir no banheiro, ficar observando a porta para ver se a pessoa sai, ficar numa fila enorme. E geralmente quando você você precisa ir no banheiro, você tá apertado, você tem uma certa urgência. E aí isso acaba te distraindo da experiência principal, o motivo principal de você estar lá no bar, que é socializar. Então acho que essa questão logística impacta bastante nessa decisão. É um pouco do que você acabou de falar. Exato. O banheiro é unissex porque só tem um. Porque o cara o banheiro é limpo, mas o cara privilegiou mais espaço no bar, seja pra freezer, seja pra mesa, do que pra banheiro. Então, ele não tá pensando no cliente no final, entendeu? Ele tá pensando em botar mais gente dentro. Ele não tem infraestrutura pra receber. Exato. E aí, pega a mãozinha, dá a mãozinha nessa questão de logística e a gente vai pegar um pouco do que o Rogério falou pra gente, quando ele fala em banheiro químico em evento. Rogério Miranda. Essa questão dos banheiros eu acho fundamental. Eu sempre fico muito chateado quando eu vou a um bar, restaurante, estabelecimento qualquer para beber. Ou tem pouco banheiro, ou os banheiros estão sujos. Né? Fica com essa coisa, mas é menino, vai fazer em pé, tal. Nem sempre a gente vai fazer em pé, né? Às vezes dá aquela dor de barriga que você quer usar o banheiro e às vezes nem tem o vaso, né? Só tem o mictório. Então essa é uma questão que realmente tem que ser pensada pelos donos dos bares. Em eventos, a tormenta é maior ainda, porque normalmente os banheiros químicos ficam em petição de miséria. Muito poucos são os banheiros químicos adequados, né? Eu já fui a alguns eventos que tinham banheiros químicos bem bonitinhos, organizados, limpos, com pia, né? Com água para você lavar a mão. Então essas coisas eu acho super importantes nos banheiros. Que, aliás, pelo amor de Deus, meus amigos. Amor de Deus, cara. Cara, não tem pessoas suficientes para limparem banheiro químico em evento. E aí é isso, a cabeça da pessoa que usa parece que tem titica e não tem gente suficiente para dar conta daquilo. Tem que ter mais unidade de banheiros, tem que ter gente mais educada, eu não faço ideia. Mas enfim, também são situações bem complicadas. Então, o banheiro é tão importante
Ao mesmo tempo, o Eric trouxe um negócio que eu achei muito legal. Ele falou assim, olha, eu vou avaliar o banheiro do lugar a depender do lugar. Uhum. Então, por exemplo, se eu vou para um bar, que é um boteco mais humilde, blá, 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 eu não posso esperar que lá eu tenha um papel higiênico dupla face, ou lenço umedecido, um sabonete de cheiro de lavanda. Muito possivelmente não vai ser isso. Então, conectando de leve com o programa que saiu recentemente com a Bia e com a Carolina Oda, a gente entender a experiência que cada lugar vai te oferecer. Exato. Eric Domiciano. Com certeza, banheiro é fundamental para poder retornar. É evidentemente que depende muito do estabelecimento, mas quando você vai no estabelecimento melhor, que você vai levar alguém da família, esposa, marido, que seja, você, né, tende a querer uma qualidade melhor nesses ambientes, né? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte, brincadeira. Que a piada era muito boa. Eu vou conectar com a Aline, cara, que falou, ela contou pra gente uma história que ela viveu, que ela saía com um grupo e frequentava determinado bar, porque era cerveja barata tal, e era próximo do grupo, aquela coisa que praticamente todo adulto tem essa história, né? Qual é o bar do grupo, da galera? E a galera vai sempre pra aquele bar. E esse grupo mudou de bar por causa da qualidade do banheiro, em que as mulheres começaram a criticar e falaram, cara, não dá, temos que mudar. E mudaram de bar. Aline Jansen. Então, essa questão do banheiro é muito relevante, né? Assim, eu não me considero uma pessoa áspera, frescura. Eu tenho uma boa resistência, então eu demoro para ir ao banheiro. Mas, assim, é um assunto muito importante. Por exemplo, eu moro na Lapa, né? E aí, às vezes, eu encontrava uns amigos num boteco lá na esquina da Lavradio com o Riachuelo. Olha, Leandro, vou dizer pra você que, olha, é um dos banheiros mais nojentos que eu já vi na vida. E chegou um ponto que, assim, que a gente começou, sobretudo as mulheres, a falar assim, ó, tudo bem, gente, é um bar que a cerveja é barata, é bem informal, a gente gosta de ir lá, mas na boa. Não tem a menor condição de frequentar um lugar com um banheiro desse. E a gente acabou abolindo o bar das nossas vidas e migramos os nossos encontros pro chimeninho do outro lado da rua. Eu acho importante, né, ter um banheiro asseado, né, com uma frequência razoável. Tem preocupação com coisa óbvia, né, papel toalha e sabão para secar a mão, né. E isso também traz um pouco o que você trouxe do Eric, né, do lugar. Porque assim, com quem você vai e qual a expectativa que você tem do lugar, o banheiro ganha outro peso. Total. Então é bem isso, né, assim, pô, eu tô indo num bar em que o banheiro não me agride. O problema é o banheiro que te agride, né? Que você não sabe onde pisar. Vou falar só como homem, porque é o único lugar, meu único lugar de fala nesse caso é de homem, né? Eu não sei, assim, tem banheiro que você não sabe onde pisar. Que você fala, caraca, o que aqui é água, o que é mijo? Quando o banheiro não te agride, você consegue adequá-lo à expectativa do lugar. Pô, eu tô num jantar romântico, eu tô num jantar mais classudo, o banheiro tem que condizer a isso. Eu tô indo com a galera... Porra, não precisa ser o super banheiro, ele precisa só ser limpo, cara. Esse é o ponto de encontro, né? O banheiro precisa ser limpo. Exatamente, o banheiro tem que ser limpo. Se ele é classudo, se ele tem aquecimento na privada, se ele tem luz neon, se ele tem, sei lá, piroquinhas na parede, não importa. Ele só precisa ser limpo. E um ponto que você falou do Rogério em relação a eventos me lembrou muito a minha experiência com Rock in Rio. Eu fui a alguns Rock in Rios e eu vi quando eles abriram mão, eles entenderam o problema como um caminho de solução. Qual era o problema do Rock in Rio? Pô, um dos maiores festivais de rock do mundo, com uma das maiores massas de população no mundo, vai uma multidão assistir o Rock in Rio. E talvez eles tenham um problema aí de logística, de dimensionamento de banheiro para esse festival. Deve ser uma pauta, deve ser assim, deve ter a equipe do banheiro, sacou? A diretoria de banheiro. Assim eu espero que tenha. Essa galera, o que acontecia? Banheiro de homem. Não tem lugar, espaço no mictório, mijava num canto. A galera fazia xixi num canto. Não tem espaço, preciso fazer xixi, tô perdendo o show. Ia lá, meu irmão, fazendo um cantinho. E voltava. Teve uma edição, que eu não vou lembrar qual era, eu acho que foi aquela que tocou o Muse, que veio o Muse, que eles criaram valas nos cantos. Então, assim, tinha um mictório, mas na hora de fazer xixi, tinha a vala no canto. Que lembra Roma e a Grécia com seus banheiros públicos e com vala compartilhada, com canaletas compartilhadas. Então, assim, não fazia mais poça de xixi, que era o problema para entrar.
Pô, tu ia entrar no banheiro, você não sabia se era água, se era xixi, porque aí a galera mijava na parede, escoava pra vala e ia embora. Então eles falaram, gente, não é evitar que a galera use a parede. A galera vai usar a parede. Vamos dar estrutura pra galera usar a parede. Eu lembro exatamente. A galera é homem, né, Leandro? Porra, a galera é homem. Homem, né, que faz em pé, né? E aí... A anatomia do homem já facilita a vida do cara. O cara ainda quer, tipo... Eu não posso esperar, eu vou mijar na parede. Ah, puta que pariu, Marquinhos. Perdão. Tô com dificuldade. Mas, amiga, se você acompanhar os vídeos impróprios compartilhados sobre o carnaval, as mulheres também fazem, à medida que a necessidade grita, vai pra um cantinho atrás de uma banca e faz no chão. Então, assim... Então, meu amor, eu concordo com você, gênero, número e degrau. Eu acho que na hora que a natureza chama... Fudeu de vez! A gente precisa atender. Concordo. A questão é possível que as pessoas, homens e mulheres, infelizmente, ensinem seus filhos homens a fazerem pipi em qualquer lugar se eles estiverem muito apertados. É muito raro, eu não me lembro, pode acontecer, de numa urgência absurda uma mãe falar pra uma menina pegar, baixar a calcinha e fazer um xixi na rua. Mas eu já vi mulheres e homens botando pequenos bilaus para fora dos seus filhos para eles fazerem um pipi porque não tinha um banheiro perto. É uma verdade. Aí começa a sementinha do mal. Então, tipo, a gente tá ensinando completamente errado, entendeu? Então, assim, eu não acho que é fácil educar seres humanos, nem tô aqui pra isso. Mas, para o homem, é institucionalizado. A cidade é minha latrina, eu faço onde eu quiser, entendeu? Então, enfim, rest my case. Vamos para a próxima pergunta? Já que estamos falando dessa diferença de homem e de mulher, né, de gêneros, a gente também perguntou para os nossos mecenas qual a opinião deles sobre banheiros unissex e novos banheiros. Eu acho que a gente tá falando de banheiro unissex e é um tema muito espinhoso ainda. E ele é espinhoso porque quando caiu o Império Romano e teve a ascensão do moralismo cristão e do sistema feudal, a igreja entrou com o pé na porta dizendo que tudo aquilo que acontece ali é pecaminoso. E aí virou privado. E que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Então, é tudo separado. Exato. E é privado, e é separado, e etc. Então, assim, eu acho que não é um consenso. As pessoas acreditam que é importante falar-se sobre banheiros unissexes. Uma parte está bem dividida. Uma parte entende que é importante, tem que fazer, precisa melhorar a limpeza. Outra parte acha que é difícil, quase inalcançável e que a sociedade não está pronta e não sei o quê. Eu tenho uma opinião pessoal sobre banheiro unissex, até corporativamente falando, mas eu queria ouvir um pouquinho mais de você para depois eu trazer a minha opinião, principalmente no corporativo e em evento. Agora que você trouxe o evento para a roda, dificultou minha opinião. Evento eu acho um problema bem grave. Assim, eu acho muito difícil. Eu sou super a favor de banheiro unissex. Eu, sinceramente, eu acho que todos os problemas que o banheiro unissex traz são vinculados à educação do público e à mentalidade de querer ganhar cada centímetro do salão para atender o público. Uhum. Ou seja, é uma ganância no dimensionamento, um erro de gestão, de achar que um banheiro vai resolver tudo e, na verdade, vai fazer as pessoas irem embora, as pessoas não voltarem. E, ao mesmo tempo, uma galera que não sabe ser educada, não sabe compartilhar e respeitar o espaço alheio. Uhum. Aquela velha e boa, o direito de um acaba, né, quando invade o direito do outro. Tirando isso, eu acho o banheiro unissex uma coisa assim, que deveria ser, como bem disse o Leandro Almeida, que falou, cara, que já passou da hora. Leandro Almeida. Banheiro unissex, eu acho que já passou da hora, né? Segregar por sexo, banheiro masculino, feminino, eu acho que isso é completamente descabível. Banheiro é banheiro e tá tudo certo. O que falta é, talvez, respeito para as pessoas compartilharem o mesmo ambiente. Não só respeito mútuo, mas com o próprio ambiente, né? Mantê-lo limpo. Na minha opinião, banheiro unissex, não só em bares e restaurantes, mas, enfim, todo lugar que tem algum tipo de banheiro que vai ser usado por todo o público. Na verdade, já teve, deixou de ter, como você bem lembrou na pauta, e já passou da hora da gente resgatar isso e simplificar um pouco isso e forçar a educação.
O problema é que nós somos mal educados, ou como diria minha tia, mal-educados. Nós temos esses pontos. E o lance do dimensionamento, porque se você está criando um banheiro unissex, não quer dizer que ele vai ser menor. Se bobear, ele vai ser maior, porque não pode ter mictório. Então ele tem que ser até um espaço maior do que o que você estava dimensionando para 2 banheiros, um masculino e um feminino. Em evento eu tenho problemas com isso, porque eu não consigo... Onde tem massa, eu não vejo educação. Eu vejo manada. E manada, aonde tocar, vai acontecer. Sabe? Eu tenho esse problema. Tá, então eu vou trazer primeiro, a visão do corporativo e vou trazer a visão de uma balada, tá? Tá. O corporativo, a possibilidade de fazer isso, e reza a lenda que a Motorola conseguiu realizar isso numa das sedes, é você ter uma ilha, como se fosse um lugar para lavar as mãos, com espelhos e etc. Você tem uma entrada, e aí você tem uma ilha para lavar as mãos e várias cabines individuais. E todas as cabines serão com sanitários. Talvez não tenhamos nenhuma cabine com mictórios. Perfeito. Né? Então, cabines com portas fechadas, individualizadas, porém tem uma entrada e você tem um meio comum que é para lavar a mão e tal. E você ter uma porta de entrada não significa que é um ambiente 100% fechado, tá? É só para você delimitar que ali estão as cabines. Então você não tem essa coisa do ambiente fechado para tentar prevenir a questão do assédio e etc. Então é possível no corporativo fazer isso, mas a gente esbarra no que você acabou de falar, comparando com Bar Rebouças, que as pessoas querem todos os espaços para outras coisas e não para o banheiro, né? Isso é uma coisa. A questão... Eu não sei se você vai lembrar, isso é uma coisa da cena LGBTQIAP+, sei lá qual é a sigla ainda, que em 1999, quando eu me mudei para Ipanema, sim, eu já era uma mulher homossexual, e existia uma boate no Rio de Janeiro chamada Dama de Ferro, em Ipanema, e a Dama de Ferro, no 2º andar, não sabia, mas estava ali criando o banheiro unissex do universo. Que era justamente isso. O 2º andar inteiro eram algumas pias no meio, uma meio pista de dança com, 10 cabines. Você subia o 2º andar, você já dava de cara com, X cabines, 8, 10 cabines e uma pia no meio, que era uma pista de dança, porque tá tocando música lá em cima também. E acabou. Você entrava na cabine que tivesse vazia. Lavava sua mão assim que você saísse do banheiro. Então, sem querer, meio que eles inventaram. Mas é isso, eles não estavam preocupados em perder espaço. Eu estou perdendo espaço de pista. Não. Isso é aberto, eu não estou facilitando, entre aspas, o assédio, e a música tá tocando aqui. Se o cara quiser dançar enquanto lava a mão, ele dança. Então, Dama de Ferro já fechou, já tem muitos anos, já abriu outro negócio nesse imóvel, mas era um imóvel grande, tinha uma pista de dança embaixo, tinha essa pista de dança em cima, enfim. Eu fui uma vez já. Eu acho que o espaço é uma questão em relação ao banheiro, mas ele precisa ter dado mais atenção. Sobre evento especificamente, se não me engano, eu não foi no Mundial de la Bière, mas foi num outro evento, eu não sei se foi naquela Arte Rio. Eu fui no banheiro, eu acho que foi no Mundial, mas enfim, o banheiro era na Marina. O banheiro, ele tinha assim, ó, aqui é o feminino, lá é o masculino, mas ele era uma grande área. Então tinham, 20 cabines e você não tinha um lugar pra você entrar nessa grande área e lavar a mão e tinham as cabinezinhas. Muito bem podia ser unissex. Muito bem podia ser unissex, porque não era fechado, 100% fechado, você tinha um lugar para lavar a mão, e você tinha as pessoas da limpeza que estavam ali dando suporte o tempo inteiro. Então, eu acho que em ambientes fechados, como é no Pier Mauá, talvez seja um problema, e isso falando em evento cervejeiro, né? Se a gente for falar de evento corporativo, enfim. Novamente, eu acho que você tem razão também sobre a questão da educação das pessoas, que é muito deficitária, digamos assim, né? Eu tenho uma pergunta sobre esse banheiro do Arte Rio. Tá. Os vasos e os mictórios estava escrito Armut 1917, do Marcel Duchamp. Faça mais vaga ideia. Tem aquela obra de arte famosa do Duchamp, que ele pegou um mictório e expôs como se fosse uma obra de arte, mas ele só assinou com um pseudônimo. Ele assinou ali para fazer um protesto contra o que diziam que era arte. Então ele pegou um mictório inteiro e assinou e falou, pronto, isso aqui agora é arte. Vai essa. Tá certo. Porra, do Arte Rio tem que ser, gente. Não me venha com menos. Mas eu achei legal que você trouxe agora, falando sério, um lado bacana, que é a questão do unissex e o assédio. Eu acho que deveriam ter, perdoa a piada, mas ela tá mais forte do que eu. Eu acho que deveriam ter 2 banheiros em tudo quanto é lugar que for unissex. O banheiro unissex e o banheiro Chico Moedas. Porque assim, facilita demais o acesso
e atender aos instintos mais primários das pessoas, né? Então facilita demais. Então sim, esse vira um problema. E isso cria essa cultura de... Eu acho que assim, a mulher que está andando na rua, me corrija se eu estiver errado, tá, Lud? Porque eu tô dando meu ponto de vista. A mulher que ela tá andando na rua, e aí eu vou pegar aquela cena mais caricata. Ela passa por uma obra e ela recebe piadinhas e assovios. A rua, que não é um ambiente zero íntimo, totalmente público, tudo isso já existe uma certa permissividade de assédio bizarra. Uhum. Como é que fica dentro de um banheiro realmente compartilhado? Porque, parando para pensar agora, eu só fui em banheiro unissex que era privado. Era uma única porta, uma única cabine. Eu nunca entrei num banheiro unissex com mais de uma cabine lá dentro. E aí sim, pode estimular o assédio sim. E aí a gente volta para a questão da educação dos usuários, sabe? Dos valores. Porque aí já não é mais educação, né? Assédio não é falta de educação, é falta de valor. E aí, piadinha. Você tá lavando as mãos e escuta piadinha. Tá. Num lugar que você tá vulnerável. Tudo bem, eu acho que é desagradabilíssimo também. E aí a gente impede a sociedade de evoluir porque as pessoas que são normativas não conseguem se controlar. Exato. Olha que merda. Exato. Mas enfim, vamos pensar que o exemplo que eu dei da Dama de Ferro era um ambiente absolutamente propício. É muito ruim falar que é um ambiente propício para o assédio, mas enfim, temos o caso do jogador de futebol famoso que acabou de ser condenado cometendo um assédio dentro de um banheiro unissex, né? Uhum. Mas era um banheiro de uma cabine. No banheiro da Dama de Ferro, talvez a pessoa conseguisse empurrar a outra para dentro de um banheiro, mas certamente tinham câmeras nessa parte que é essa pista de dança que tinham pias para lavar a mão no meio. O que impede de você ter câmeras de segurança nesse ambiente que é o ambiente pré-cabine, por exemplo? Uhum. Eu acho que é uma merda a gente viver com Big Brother, mas é isso, não? Mas tem que ter algum sistema de segurança, porque a gente volta sempre para esse viés da educação, dos valores, né, das permissividades. E a permissividade que eu falo não é a permissividade que a mulher dá, ela não dá, mas é que o privilégio dá. Eu sou normativo, eu tenho o privilégio, então eu acho que eu posso fazer. Tem que ter esse ponto. Eu concordo que já passou da hora, mas não pode ser leviano, não pode ser... Fiz lá um unissex e pronto. Você tem que pensar que podem vir questões sobre isso. Eu não lembro agora quem comentou dos nossos mecenas, mas falou que já foi no banheiro unissex e em uma das cabines ele nitidamente sabia que estava tendo sexo lá dentro. Tinham pessoas transando lado a lado. Pois é, mas aí essa associação pra mim ela é ruim, até pelo exemplo da piada ruim que você trouxe do Moedas, que teoricamente a cabine do banheiro lá do Sats, aqui em Botafogo, são 2 cabines, uma pro feminino e uma pro masculino. Uhum. Banheiros pequenos. Ou seja, não é um banheiro unissex e não impediu que um casal heteronormativo entrasse lá. Então, assim, o problema sexual do banheiro não tem a ver com ele ser unissex ou não. Não tem a ver com o banheiro, tem a ver com as pessoas. Pois é, mas é isso que eu quero dizer. As pessoas acabam associando o fato de ser unissex facilitar. Gente, água morra abaixo, fogo morra acima. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, pra gente caminhar nesse assunto, que eu acho que banheiro de sexo é um negócio que a gente precisa falar muito ainda, tem que entender. Eu não tenho todas as respostas, eu tenho aquelas que eu consegui juntar Lé com Cré, baseado em experiência e baseado naquilo que eu acho que as pessoas precisam ter liberdade. Mas, enfim, eu acho que você tinha que falar um pouco da sua experiência de pai sobre os novos banheiros. Ah, sim. Não só eu, né? Quem trouxe isso pra gente em primeira mão foi o Leandro Almeida, que falou da questão dos trocadores. Leandro Almeida. Bom, vamos lá, da importância do banheiro. Ela é extremamente importante para nós aqui em casa. E outro ponto importante é ter trocador de criança no banheiro masculino. Isso, eu vou te falar que 100% dos bares hoje e restaurantes não tem um trocador no banheiro masculino. Isso é horrível também. Ainda mais eu tenho uma bebê de 1 ano e ela normalmente vai conosco para um jantar, enfim. E no nosso grupo de mecenas também falamos um pouco sobre isso, né? Eu sou o pai de 2 adolescentes, um de 14 e um de 17 anos. Então, vamos parar para pensar que quando eles usavam fraldas, era até 12 anos. O último usava fralda há 12 anos, né? E o outro, há 16, 15 anos, ele usava fralda. Hoje já não usam mais, né? Naquela parada, isso era definitivo pra gente se a gente ia para um lugar ou não, se tinha espaço adequado para cuidar das crianças.
Então, assim, tinha espaço de lazer para criança, tudo era importante. Quando você tem filhos, tudo é importante. As mesas são espaçadas a ponto de caber um carrinho. O banheiro masculino e feminino tem espaço para trocar fraldas. Cara, às vezes não precisa ser um super trocador, uma bancadinha já resolve. Uma bancada de mármore lá da pia, um pouco maior, já ajuda, sabe? Não precisa ser um trocador estruturado, com fraldas ali. Eu já vi um banheiro que tinha tudo isso, sabe? Tinha lencinho umedecido, tinha toda a estrutura para trocar, como se eu chegasse com uma criança completamente despreparado. Tava tudo lá, muito legal. Mas não precisa de tudo isso, precisa ter um espaço para isso. Aí o que eu acho que vem um ponto muito importante que conecta com o programa que a gente fez com a Bia e com a Carol, que conecta com quase todos os programas que nós falamos sobre marketing. Qual é o posicionamento do seu negócio? É um espaço que você quer atrair famílias? Prepare para receber família. É um espaço que você quer trazer galera? Prepare-se para receber galera. É um espaço que você quer receber casais? Prepare-se para receber casais. Eu acho que é muito isso, sabe? Assim, quem é o público-alvo? Eu lembro muito que a gente começou a tomar a decisão de onde a gente ia, onde a gente deixava de ir, pela estrutura adequada para ter crianças de até 2 anos. Até 2 anos é muito definitivo isso. Depois de 2 anos fica um pouquinho mais fácil, mas até 2 anos, que tem muita fralda ali presente, é muito definitivo. A gente chegou a frequentar o Porcão Rios, porque ele tinha espaço para as crianças, espaço kids, que as crianças ficavam brincando, e tinha um banheiro grande e tal. Isso tudo a gente começou a frequentar esse tipo de lugar. Eu não tenho filhos, mas eu já acompanhei vários casais que passaram pelos périplos que você passou, do banheiro não ser apropriado para o pai poder ir trocar a fralda da criança, porque só no banheiro feminino tinha trocador. Perfeito. Né? Isso é muito importante. Hoje o banheiro ele precisa ser maior, sobretudo dependendo do lugar. Então a gente reconecta com o que o Eric falou, que é, eu vou avaliar o banheiro dependendo do lugar que eu tô. Você não vai levar seu filho de 2 anos por Rebouças, é uma falácia, porque pode ter alguém que leve e aí é problema dessa pessoa. Isso. Porém, ela não pode esperar que no banheiro do Rebouças, que mede 1,5 por 1,5, tenha um trocador. Sim. Outra solução ela terá que dar, mas ele tá indo sabendo que a situação é essa posta em cima da mesa, né? Perfeito. Lembrei de uma história agora. Tá. Você falou, eu lembrei dessa história. Maravilhosa. Conclui teu pensamento aí para continuar. E aí, me trouxe aqui um outro tipo de novo banheiro, que não era para ser tão novo assim, mas é um novo banheiro, e que também quem trouxe à luz foi a voz do banheiro nesse papo, que foi o Sandro, nosso mecenas lá de Niterói, dono da Dead Dog, que é o banheiro adaptado, o banheiro com acesso no primeiro piso para cadeirantes. Perfeito. Sandro Gomes. Por outro lado, a gente recebe muitas pessoas de outros bares. As pessoas não querem ir porque o banheiro é no 2º andar, tem que subir uma escada e tal. Isso acaba ficando um pouco desagradável, porque quem faz um bar tem que pensar nisso, né? Então, o próprio cara do bar indica de ir no banheiro do vizinho. Isso é meio chato, mas acontece. Aí, para eu poder passar a palavra para você, eu vou contar uma experiência que rolou comigo com a Ana Lu, relativamente recente no nosso período juntas. Ela caiu, quebrou o pé, operou e etc, e ficou andando de cadeira de rodas por 60 dias. E a gente, em algum momento, quis sair para jantar e tal, não sei o quê, e ela ligou pro restaurante, tem acessibilidade? Tem acessibilidade. Só não temos no banheiro. Não, tudo bem, eu consigo me controlar. Não tem, porque o banheiro era no 2º piso. Eu consigo me controlar por 1 hora, 1h30, tá tudo bem, é só jantar, tá bom. Quando a gente chega, o restaurante disse que tinha uma rampa e não tinha. A rampa eram 2 garçons que pegavam a cadeira de rodas e colocavam ela dentro do restaurante. Ela não quis. A gente não tá nem falando de banheiro especificamente, porque eles avisaram previamente que o banheiro não tinha acessibilidade, mas a acessibilidade de uma pessoa cadeirante, de uma pessoa cega, ela não tá no banheiro, né? Ela começa na porta de entrada de um bar, de um restaurante. Exato. E aí a gente voltou, porque naquele momento a cadeira de rodas fazia parte dela. Ela não queria. Você quer que alguém te pegue no colo na rua se você tá acordado? Você não quer. Faz parte do teu corpo. Você não quer ninguém te pegando. Você fala assim, porra, no máximo a Letícia. Só que a Letícia não vai conseguir te pegar no colo nunca. Então, tipo, foi uma experiência muito desagradável, porque te deixa mais aprisionado na tua situação do que você precisaria estar. Então, banheiro acessível é muito importante. E você imagina, se a gente tá falando de banheiro com espaço pequeno para falar de mictório privada, imagina para um bar tipo Rebouças falar, eu vou fazer um banheiro adaptado. Não consegue. Esquece. A história que eu queria contar sobre esse lance do trocador, depois a gente até volta para adaptado, eu fui tomar um chopp
quando o Theo tinha 1 ano e meio, por aí. O Theo é meu mais velho, que tem hoje 17, vai fazer daqui a pouco 18. Eu fui tomar um chopp, eu tava com o Theo no colo, sozinho, e fomos tomar no antigo Devassa, que tinha aqui em Copacabana. E eu fui tomar um chopp com 2 convidados nossos, Lud, o Maurício Santoro e o Daniel Almeida. Fomos lá bater um papo, batendo um papo tal, parará. Chegou determinada hora, eu fui todo precavido. Carrinho, porra, fralda extra, tal, parará. Theo no meu colo, a gente conversando, batendo papo tal. Ele fez xixi. Quem é pai sabe. Uma vez a cada 60 vezes, vamos botar esse número no otimismo, vaza. Vazou. Mas eu era um homem prevenido. Eu tava com fralda extra, roupinha extra. Eu falei, eu só preciso trocar. Pô, vazou, vaza. Às vezes vaza. Fez xixi, às vezes dá uma vazada. Não tinha. Eu não tinha lugar para trocar. A gente tava sentado naquelas mesas que tem banco largo, né? Banco para 2 pessoas. Eu tive que deitá-lo no banco, com medo dele cair. Era meu primeiro filho, então eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de respirar, né? Eu tive que deitá-lo no banco e trocar ali, não só a fralda, mas a roupa dele, deitado no banco enquanto eu trocava a fralda dele. E a roupa dele, porque o banheiro não tinha trocador para homem. No banheiro masculino não tinha trocador. É isso. Pergunta qual foi quando eu voltei no Devassa. Não voltei, e eu acho que eu nunca tinha pensado que foi por isso que eu não voltei, mas eu não voltei naquele Devassa, provavelmente por causa disso. Eu não voltei, porque assim, a experiência ficou uma experiência mega desconfortável, sabe? Mega ruim. Isso a gente tá pegando um recorte de um banheiro com trocador, mas a gente pode colocar isso exponencialmente em outros restaurantes ou em outros bares que eu não voltaria porque o banheiro tá assim ou assado. Enfim, eu acho que é isso, né? Banheiro unissex eu acho que tá bem dividido, assim. Tem uma galera que tá muito dividida sobre esse assunto. Aí tem umas coisas em relação a sexo, tem muita coisa em relação à conservação. E no final, sim, a gente perpassa sobre a educação das pessoas, né? E também tem a ver com dimensionamento, né? É aquele papo, se eu tô fazendo um banheiro unissex, não é que ele tem que ser menor, ele tem que ser maior do que 2 grupos de banheiros. Para encerrar, vale dizer que banheiro é tão importante que ele tem um dia mundial só para ele, que é em 19 de novembro, e essa data marcada visa aumentar a conscientização sobre a importância do saneamento seguro no mundo. Apesar de ser tão importante, ainda tem muita gente que não tem acesso a ele. Aproximadamente 2 bilhões de pessoas não têm banheiros próprios nas suas casas e outros 2,2 bilhões de pessoas não têm saneamento básico para o tratamento de esgoto, o que aumenta exponencialmente o risco de várias doenças. É isso, só pra gente reforçar, não sei se ficou claro, são 2 bilhões de pessoas que não têm banheiro próprio e outros 2,2 bilhões que não têm saneamento básico e tratamento de esgoto. É um dado que eu consegui sobre o Rio de Janeiro, que melhorou agora. Não fui a favor da privatização da SEDAI, mas enfim, aconteceu, mas melhorou a abrangência do saneamento aqui. A gente já tem um problema muito sério, porque a gente tem muita comunidade, então a gente tem déficit disso. Até pouco tempo atrás, 66% apenas do esgoto do Rio de Janeiro era tratado. 66% de um dos maiores estados do Brasil tinha esgoto tratado. Ou seja, 34% estava na fossa. Exato. Bom, meus amigos, o clima pesou agora no final, porque é um assunto sério. O clima pesou. Imitando o cara lá do Choque de Cultura, o clima pesou, aquela linguinha presa. O Renan. A gente vai deixar, como a gente já tinha dito, todos os links que embasaram essa pesquisa para que vocês possam se deleitar. Moleque! Com essa pesquisa que foi muito divertida de fazer, muito pitoresca. Então eu acho que vale a pena, depois de ouvir esse programa, acessar o nosso blog e dar uma olhada nesses links. Tem vários links do YouTube. Aproveitem, eu espero que vocês gostem desse novo formato. E, Leandro, o que a gente fala para as pessoas? Se você tem uma história de banheiro, manda pra gente. E até semana que vem. Boa! Até semana que vem, pessoal. Agora, vamos ouvir mais opiniões dos nossos mecenas que não entraram ao longo do papo. Alex Rodrigues. Bom, seguinte, em relação a banheiro, restaurante, bares, geralmente não é o que eu olho primeiro para decidir se eu vou voltar no lugar
ou não. Mas se eu estiver pensando, né, se eu tiver mais de uma opção para escolher um lugar para ir numa sexta-feira à noite, no fim de semana, e eu já conhecer os banheiros, com certeza aquele que tiver um banheiro um pouquinho mais limpo vai ganhar a minha preferência. Enquanto a questão dos banheiros unissex, não vejo problema nenhum. Aqui em BH eu já tive a oportunidade de ir em um bar, pelo menos, que tem esse modelo, e para mim sempre foi muito tranquilo. É isso aí, gente. Abraço. Bia Amorim. Sobre banheiros, eu acho que é de ultra importância. Se o banheiro não tiver limpo, dificilmente eu volto. Hoje em dia, nos banheiros femininos, principalmente, tem aquele aviso do não se cale, que é importante caso a mulher esteja no encontro ou em alguma situação ali que ela se sente em risco. Então, nos banheiros onde tem o protocolo, isso tá pregado no banheiro. Sobre o banheiro ser unissex, eu acho que depende do lugar, das circunstâncias. Eu gosto e não gosto, sabe? Eu gosto porque eu acho que é super inclusivo, principalmente para essas novas questões de gênero e tal. E eu não gosto porque, em geral, vai ser um banheiro que, se não for muito bem cuidado, e acho que esse é o X da questão, vai ser um banheiro que vai ser muito mais sujo, sabe assim? Porque tem essas questões aí um pouco meio óbvias, assim, sabe? Cíntia Okawa. Cara, banheiro sujo não dá. Eu tenho horror a banheiro sujo, tenho pesadelo com banheiro sujo. Não dá pra frequentar um lugar assim. Já teve casos que eu atravessei a cidade pra conhecer um bar que tinha um banheiro unissex para o bar inteiro usar. Era um dia que tinha evento, mas eu acho que normalmente se serve ali numa noite mais de 200 pessoas. E quando eu fui usar o banheiro, abri a porta, o chão todo molhado, eu simplesmente fechei minha comanda e fui embora. Eu não voltaria nesse bar. E aí já cai na segunda questão, né? Um banheiro unissex. E eu acho que só encontrei um bar desse tipo que mantinha o banheiro em condições de ser usado, mas, sei lá, num bar, eu acho que se não tem uma pessoa dedicada a manter aquilo limpo, não rola. Aline Jansen. E sobre banheiro unissex, sinceramente, eu sou contra. Não acho bacana justamente por isso, porque não há uma preocupação de ambas as pessoas. Eu não estou me referindo exatamente a público masculino, mas eu acho que não há uma preocupação das pessoas, no geral, em entender que se todo mundo vai, aquilo ali tem que estar bom para todos, né? Então, eu acho que eu particularmente prefiro só passar a raiva do banheiro feminino. É isso. Um abraço. Eric Domiciano. Banheiro unissex, eu tive experiência em BH, esqueci o nome do bar, e lá tinha banheiro unissex. O que acontece? Lá tava a maior bagunça, cara. Muito bagunçado. Tanto homem quanto mulher, aquela mistura de hábitos, né? A pessoa tinha uma encarregada de limpeza, mas não conseguiu dar conta. Muita gente, tinham cerca de, não sei, acho que 6, 7 gabinetes, mas não deu conta, tá? Eu consegui observar até sexo em um desses gabinetes, mas é isso, eu achei muito bagunçado, muito estranho até, posso dizer, mas nem essa coisa, a bagunça, um fedor, uma sujeira muito forte. Rogério Miranda. Quanto à questão se tem que ter banheiro masculino, feminino, unissex, eu não vejo problema, sinceramente, em ter banheiro unissex, desde que seja com cabines individuais, né, onde você tem um local central, né, que pode ter espelho, né, a pia, e ali onde está todo mundo, e a parte onde você entra para fazer as suas necessidades de forma individual, né, e contar com a civilidade do ser humano, né, a gente tem que ser civilizado e terminar com vários problemas que a gente encontra por aí, mesmo tendo banheiros separados. Vitor Ferreira Finotti. E adentrando na questão de banheiros unissex, eu acho que tem um argumento importante, né, de diversidade, de inclusão, que tem que ser considerado, mas eu não consegui pensar numa solução que englobasse banheiros unissex e ainda mantivesse os mictórios. E para a questão logística, eu acho que o mictório
é, querendo ou não, um elemento importante, principalmente no banheiro masculino, porque as pessoas apenas entram, fazem o xixi, lavam a mão e vão embora. E você não tendo isso, você acaba sobrecarregando o sistema inteiro, tanto o lado feminino, masculino e de qualquer pessoa que queira usar o banheiro. Então acho que é uma questão que tem que ser ponderada na hora de você decidir pelo uso de banheiro unissex. Sandro Gomes. E quanto ao banheiro unissex, eu, enquanto dono de banheiro, eu acho ótimo, porque se eu tivesse que fazer um banheiro feminino, um banheiro masculino, ambos acessíveis, eu teria uma dificuldade muito grande. Eu sei que seria subutilizado, né? Então, hoje, os meus banheiros são unissex, as pessoas lidam bem com isso, mas é um banheiro cabine única, né? Entrou, fechou. Não tem aquela coisa de compartilhar um espaço comum dentro do banheiro. Eu acho que isso ajuda muito, né? Então a gente tem o banheiro unissex, tem o banheiro acessível. O que eu não tenho ainda é trocador para fralda, mas está nos planos. E realmente isso faz parte porque eu também vejo uma necessidade grande e não vejo problema algum em ter isso. Então, por que não ter, né? Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.